Seja bem-vindo a mais um Café com Fé. Chega junto, pega já seu cafezinho, pega já a sua Bíblia e cai pra dentro, porque tem uma palavra direta pro seu coração aqui. Hoje, dando continuidade à nossa leitura, nós vamos para Mateus, capítulo 24, do versículo 36 ao 51. Essa é a nossa leitura aqui de hoje. Lembrando você que agora nós estamos ao vivo pelo novo Instagram, @OdinizLuz, e o nosso canal no YouTube é o mesmo do Instagram, @OdinizLuz, onde você pode assistir todas as gravações das lives que acontecem do Café com Fé lá no canal do YouTube. Então, algum dia você acordou mais tarde, não conseguiu, ou se não, você quer rever alguma live, alguma coisa, tá lá as gravações, fechou? Eu convido você que está chegando ao vivo, ou você que está assistindo gravado depois, dependente do horário que você esteja vendo essa live, para que a gente possa orar juntos antes de dar início. Então, feche seus olhos aí, dependente de onde você esteja. Só que se você estiver dirigindo seu carro, você encosta o carro para fechar os olhos. Feche seus olhos aí, respira fundo comigo. Essa questão da respiração é para você concentrar, para você dar uma despressurizada e a gente poder orar junto aqui. Show? Então respira junto comigo assim, ó. Papai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom, maravilhoso, misericordioso e sempre nos ouve. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por ter nos sustentado até aqui e ter nos dado a oportunidade de levantar da cama para viver mais um dia extraordinário na Tua presença. Eu te agradeço, ó meu Pai, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo agora, por cada órgão nosso que está funcionando, pela nossa saúde e por ter nos atraído para este momento. Obrigado, meu Pai, por tudo aquilo que há de vir, porque sabemos que os Teus planos são muito melhores do que poderíamos planejar. Então nós nos submetemos à Tua boa e plena vontade, para que façamos aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que vem de Ti. E por isso eu te peço nesse dia de hoje, fale aos nossos corações, nos guie pela Tua palavra, que a Tua palavra seja como um farol para o nosso caminho, que possamos ser direcionados por Ti, que o Senhor coloque nos nossos corações o querer e realizar, de acordo com a Tua boa e plena vontade. Que possamos, meu Pai, nesse dia de hoje, viver o extraordinário na Tua presença, que possamos ter sabedoria e discernimento para fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada ao Senhor, e que o Senhor nos dê coragem, ousadia, fé, para que possamos peitar qualquer adversidade, que a gente possa vencer os desafios e cumprir o que o Senhor tem nos chamado a fazer. Meu Pai, nos leve, eu te peço, te clamo, nos leve a níveis mais profundos de intimidade com o Senhor. Deixa-nos te conhecer mais nesse dia de hoje, deixa-nos ser cheios pela presença do Teu Espírito, e que onde nós chegarmos, nós possamos transbordar esta presença. Ó meu Pai, fale aos nossos corações aqui hoje. Toque alguém durante essa live e que possamos ter experiências a qual nunca tivemos antes. Esse é o nosso desejo. Nós clamamos por mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Manda seu amém aí se você tá junto comigo. Se você tá assistindo pelo canal do YouTube, deixa um amém lá nos comentários. E vamos cair para dentro da leitura de hoje. Mateus 24, do versículo 36 ao 51. Um textinho um pouquinho mais longo, porém dando continuidade ao que a gente estava falando ontem sobre o sinal do fim dos tempos, tá bom? Túlio, bom dia, meu irmão. Amém. Tamo junto. Lembrando vocês, para quem chegou depois, que a gente agora tá conseguindo fazer as lives pelo novo Instagram. Ontem foi a primeira e agora tá fluindo aqui. Então acompanhe agora aqui pelo novo Instagram e pelo nosso canal do YouTube.
Amém, Diogo. Amém, Tatiele. Amém, galera. Bom dia. Então vamos lá, falamos ontem sobre o sinal do fim dos tempos. Fiz uma live falando sobre o amor se esfriando. E o texto de hoje é sobre o dia e a hora são desconhecidos. Uma coisa é certa, meus queridos. Estava comentando isso ontem. Uma coisa é certa. A gente não sabe o dia e a hora, a gente vai ler isso aqui, mas cada dia que passa a gente está mais próximo do fim. Isso aí é óbvio, né? Vai ser na nossa geração? A gente vai ver o Apocalipse? A gente vai ver a volta de Jesus? Não dá para saber. Seria da hora ver Jesus voltando. Seria da hora, mas não sei, né? Vai que a gente não vai ver. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Mateus 24, a partir do 36. Ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, gente, eu acho uma bobeira. Tipo, chega ao ponto de ser ridículo. Quando começa as teorias da conspiração e fala, não, vai acontecer daqui 10 anos, vai acontecer. A minha geração já passou por vários fins dos mundos, né? Ano de 2000 era pro mundo ter acabado. Aí depois, 2012, teve até filme. E aí depois do Covid, o povo falou que agora acaba. E a gente ainda tá aqui. Então larga com essas teorias de conspiração e ficar discutindo e assistindo o vídeo que o povo faz aquela chamada e o fim do mundo, a data, o tal. Cara, tá falando aqui, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Só Deus sabe, meus lindos, quando vai acontecer. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Lembra Noé? Fez a arquinha, pôs os bichinhos, veio uma chuvona e Deus deu uma formatada no mundo. Então vai ser igual nos dias do filho de Noé, dos dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Cara, isso aqui é muito da hora. Deixa eu comentar com vocês. Eu mudei uns negocinhos lá na bio do Instagram, na minha bio do Instagram. E uma das coisas que eu coloquei lá é o seguinte: o sobrenatural acontece no dia a dia. Lembre-se disso. O sobrenatural acontece no dia a dia. Então, por exemplo, o sobrenatural, o agir de Deus, um milagre, vai acontecer no ordinário, é dentro da sua rotina, num dia comum, pá! Vai acontecer um trem sobrenatural na sua vida. Então faça, sabe, os seus hábitos, a sua rotina da melhor maneira possível. Seja uma pessoa boa, cristã no dia a dia. E de repente, do nada, algo sobrenatural acontece. Então eu gosto de usar muito o exemplo do chamado de Pedro. Pedro um dia estava pescando e era um péssimo dia de trabalho, porque Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Então Pedro estava num dia mau de trabalho, frustrado com o trabalho, depois de ter pescado e não ter pegado nenhum peixe. Eis que surge Jesus, pega o barco de Pedro emprestado, prega, depois fala: Pedro, pega o barco, vai lá pro fundo, joga a rede. E Pedro faz a maior pesca da vida dele. E ainda recebe o chamado: Pedro, larga os peixes agora, vão comigo pescar almas. Foi num dia ruim de trabalho de Pedro que a vida dele mudou. Então, o sobrenatural de Deus acontece no ordinário, no seu dia a dia, ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque Jesus está falando aqui que o fim dos tempos vai ser igual da Arca de Noé. As pessoas vão estar comendo, bebendo, trabalhando, casando. As pessoas vão estar no dia a dia normal e de repente um fica, um some. Então vai ser num dia normal, num dia atípico não, um dia qualquer. De repente o sobrenatural vai acontecer. Então o fim dos tempos vai vir de repente. Não vai ser assim: olha, amanhã
Apocalipse. Vistam suas vestes brancas. Estejam preparados. Não vai vir de repente, irmão. Você vai estar fazendo algo no seu dia e pá, Jesus está voltando. Isso se for nossa geração, né? Então vamos continuar. O que Jesus nos orienta então? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ponto. Portanto, vigiem. Vocês não sabem o dia que vai vir o Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Cara, o ladrão vai roubar uma casa, ele manda um WhatsApp, hoje, 2 horas da manhã, vou passar aí, vou pegar algumas coisas, tá bom? Não existe isso. Vai vir de repente, quando você menos esperar. Por isso, mantenha a sua guarda alta, a sua vigilância alta o tempo inteiro. All the time. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Amém. Bom dia, Érica. Gente, olha o que Jesus está falando. Imagina um servo, o senhor deixa uns servos lá responsáveis e ele vaza. Não fala quando volta. Tem servo que tá lá, né, fazendo certinho, igual o senhor mandou. Ele chega, vê eles fazendo a coisa certa, pá, beleza. Agora tem um servo mau, que tá bebendo, comendo e lascando o cacete nos outros servos. Aí de repente o senhor dele chega, sem ele tá esperando, e pega ele fazendo aquele tanto de cagada. Bom dia, Rayane, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso novo horário. E aí chega e pega aquele servo fazendo aquele tanto de cagada. E aí aquele senhor vai punir aquele servo, porque não foi a tarefa que ele deu para ele. Então assim, meus lindos, será como no fim dos tempos. Você entendeu aqui nessa leitura de hoje que homem não sabe, aqui fala que nem os anjos não sabem, nem o filho sabe, senão somente o pai. Então, primeira coisa, larga de ser bobo e ficar caçando essas teorias da conspiração que o povo faz de quando o mundo vai acabar. Ninguém sabe, essa é a real. Mas entenda, esteja sempre vigilante com a guarda alta, para que quando Jesus volte, você esteja fazendo aquilo que é certo. Então viva todos os dias como se fosse o último. Essa é a grande parada, é isso que Jesus está falando aqui. Viva todos os dias como se fosse o último. Lembre-se que o sobrenatural de Deus vai acontecer no dia a dia. Então você não vai ser agora cristão, porque também isso não existe, ser cristão só dia de domingo lá na igreja. Pelo amor de Deus. Você vai ser cristão na prática, no seu dia a dia, na sua rotina, porque o sobrenatural de Deus vai se revelar no ordinário. Você fazendo as suas coisas do dia a dia e de repente, pá, algo sobrenatural acontece. Vai que Jesus volta. Eu fico pensando assim, eu fico meditando nessas coisas. Mas, cara, pensa se Jesus volta numa segunda-feira. Porque segunda-feira geralmente é mais tenso, tá voltando a semana, cheio de demanda. Mas, cara, pensa se Jesus volta numa segunda-feira, você tá lá trabalhando, cheio de coisa pra fazer, tal, aí Jesus volta. Então assim, fique vigilante o tempo todo, viva uma vida cristã no dia a dia, que tudo que você tiver, tudo que você fizer, tudo que você falar, seja para honra e glória de Deus, que você possa ser um cristão, seja no trabalho, seja na academia, na rua, no trânsito, seja um cristão.
E as suas atitudes vão revelar aquilo que você é. Não é o que você diz ser, mas é aquilo que você faz. Nas atitudes, isso vai revelar aquilo que você é. Então, meus lindos, pratica, viva isso. É o que eu tenho falado em todas as lives aqui, viva isso. Não adianta só saber, você tem que fazer, você tem que agir. As suas atitudes, elas têm que ser condizentes com aquilo que você acredita. Então esteja vigilante, porque de repente Jesus pode voltar. E assim, como eu disse para vocês, a gente não sabe quando ele volta. Mas a gente sabe que cada dia que passa está mais perto, cada dia que passa está mais próximo. Então, vai ser da nossa geração? Será que a gente vai estar vivo? Não sabemos. Mas, como você não sabe, então esteja preparado a todo momento. E quando Jesus voltar, vai ser bom demais. Sabe, a gente vai achar bom, vai ser uma coisa boa para nós. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Ai, Diniz, eu tenho medo de quando Jesus voltar. É porque, meu lindo, você ainda não decidiu de que lado você tá. Por isso que você tem medo. Porque se você já tivesse escolhido o seu lado, você não teria mais medo. Eu sei, eu tô falando isso porque eu passei por isso também. Eu não tinha coragem nem de ler Apocalipse. Eu não quero ler. Não quero ler, eu tenho medo de Apocalipse. Então, se você já decidiu o seu lado, se você se posicionou, então você não tem medo mais da volta de Jesus. Então, se Jesus volta hoje ou volta numa segunda-feira, a gente não sabe, você está com coração em paz. Tá bom? Então, decida o lado, saia de cima do muro. O muro é deles. Então, você tem que se posicionar e que Jesus volte. E aí a gente esteja lá fazendo aquilo que é certo, porque vai ser de repente e o sobrenatural vai se revelar no ordinário. Amém? Essa é a palavra de hoje. Amém. Tamo junto. Que você faça um ótimo dia. Que você seja um cristão no seu dia a dia. Em tudo que você tiver, aonde você estiver, você possa transbordar da presença de Jesus para a vida das pessoas. Que a sua vida seja a Bíblia que o mundo lá fora vai ler. Que você seja o sal e a luz desse mundo. Que você seja um influencer do reino. Que você influencie as pessoas a conhecerem mais Jesus. Tá bom? Fica com Deus, tamo junto. Assista, vou deixar aqui o recado de novo. Assista as lives que você perder. Ficam todas gravadas agora no nosso canal no YouTube. Quero agradecer a sua presença. E amanhã nós estamos aqui novamente às 5h20 da manhã para mais um café. Eu, você, Jesus. Um beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.